vamos falar de task, e para isso eu já quero demonstrar aqui na prática como a gente cria. Então, antes de falar de task, eu vou falar o método tradicional aí, quem vem do mundo do Arduino, seria aqui no nosso programa dentro da função main, o que muita gente faz é coloca um loop infinito e coloca o código aqui dentro do loop infinito. Seria aqui, ó, o código aqui. Isso aqui não é recomendado porque, bom, tem vários problemas aqui. Se você coloca atividades diferentes e uma atividade tomar muito tempo, o que vai acontecer? Vai travar essa atividade que vai tomar muito tempo, vai travar o seu loop, né? E se você tem duas atividades que tem ciclos diferentes, por exemplo, um leitor de temperatura de 1 segundo, a cada 1 segundo faz uma leitura, um leitor de posição a cada 100 milissegundos faz uma leitura. Então aqui dentro já começa a ficar complicado você tratar esses dois períodos, né, diferentes. E além de que numa atividade que travar aqui dentro, você vai perder o seu loop aqui e está dentro da função main, vai travar aqui a sua CPU. Então, não é recomendado isso. O que é recomendado aqui no nosso ESP32 é a utilização de task. Então, para cada atividade, você programa uma task que vai paralelo, que a gente pode definir ciclos com tempos diferentes, prioridades diferentes, e aí a sua CPU pode alocar a memória e vai alocando tempos diferentes de execução. Demonstrando na prática, primeiro a gente vai incluir aqui o FreeRTOS /FreeRTOS.h e também include o FreeRTOS /tasks. task.h. Bom, aqui a gente vai colocar as bibliotecas que a gente vai precisar. Então, para criar uma task, a gente tem que ter um handler, a função em si, que é a task, e dentro da main, ou em qualquer outra função, a gente cria a task. Então, vamos primeiro criar o handler, task handler. Vamos chamar aqui de x task underline exemplo, né? Example task handler. Vou iniciar aqui com o valor null. Bom, então esse aqui é o handler que a gente precisa da handler. Vamos precisar da task em si, que é justamente o que vai ser executado. Eu vou colocar aqui example task, seria o nome aqui. No padrão a gente recebe o argumento, esse ponteiro aqui de void, né? Um ponteiro void, e aqui dentro a gente pode resgatar todos os parâmetros que a gente mandar. Agora aqui sim a gente define o nosso loop infinito e o nosso código vai aqui, né? Então o código aqui. Bom, no loop infinito a gente pode estabelecer o ciclo, né? O período que isso aqui vai ser executado. Então a gente, para dar o task delay, né? vTask delay, a gente dá o tempo de período do ciclo. Então aqui ele recebe o número de ticks. Então a gente só faz uma conversão de ticks, milissegundos para ticks. Então eu vou colocar 1000 milissegundos. Então eu coloco aqui, ó, essa conversão. Então é tick, port, tick, período, milissegundos. Então aqui eu faço a conversão. Então aqui ele já entende que ele vai executar esse código, espera 1 segundo e retorna para o loop. Então eu vou só colocar um printf. Vou printar aqui na tela função executada após 1 segundo. E quebra a linha. Bom, então aqui eu tenho uma task definida. Então aqui na main eu posso apenas criar essa task. E aí eu libero a main. E aí a task assume a execução com uma prioridade. Então como é que a gente cria? É muito simples aqui. Bota aqui, ó, o xtask create. Bom, aqui ele vai receber a função em si, que a gente acabou de definir aqui. Ele recebe também um nome, a gente pode dar um nome, esse nome ajuda a gente para debugar alguma coisa depois, pode referenciar depois. Bom,
opcional aqui. O tamanho da stack, da pilha de memória, aqui é em words, né, não é em byte, eu vou dar aqui 1024, depois eu posso explicar melhor o que é isso em outro vídeo, mas aqui eu estou dando 1024 words, né, palavras, para memória, para essa task usar de memória. E, bom, o que mais aqui que ele pede? Os parâmetros, que vai ser usados aqui dentro. Eu não vou passar nenhum parâmetros, mas aqui é onde a gente pode passar os parâmetros para essa task. Também pede a prioridade. Eu vou botar uma prioridade aqui, 5, porque se você criar várias tasks, você pode definir diferentes prioridades, justamente se ambas estiverem concorrendo a espaço na memória, a CPU, né, o processamento. Então, quem tem a maior prioridade assume primeiro. E assim a gente gerencia melhor. E o handler, que a gente criou aqui com null. E aqui dentro, quando a gente criar a task, a gente estabelece esse aqui, o handler. Então, se a gente quiser deletar, inclusive, a task, depois destruir, é com esse handler que a gente dá um delete. Bom, agora sim a gente tem uma função main. Sem o loop, ela apenas cria a task. E aí a task, sim, tem o seu loop. Sem travar a main, a gente pode criar mais de uma task. Por exemplo, aqui a gente está dando 1 segundo, né, de ciclo. Seria, por exemplo, lendo a temperatura. A gente pode criar uma outra task da mesma forma, muito rápida, que a gente viu, para ler 100 milissegundos o ciclo e diferentes ciclos, só adicionando task, administrando as prioridades, as memórias, e o software fica bem melhor. Eu vou dar o upload aqui para a gente ver funcionando na prática. Bom, terminou aqui de compilar e de fazer o upload. Eu vou aqui monitorar a saída serial. E aqui a gente pode ver, aqui está printando aqui na tela, função executada após 1 segundo, e a cada 1 segundo ele vai printando, porque é o ciclo que a gente colocou. Então, com isso aqui, a gente vai utilizar no nosso projeto, criando tasks e definindo aí ciclos diferentes. Nos dá muita liberdade na programação aqui do ESP32.